E a cada 15 dias você confere aqui dentro do programa A Casa é Sua a participação do NEAB, o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas da Unesc. O assunto de hoje será a educação étnico-racial e a data de 13 de maio, conhecida como o Dia da Abolição da Escravatura. Para falarmos sobre esses temas, vamos conversar agora com Douglas Vaz Franco Santana, que é membro do NEAB do Museu Afro Brasil Sul, graduado em Geografia e mestrando em Formação e Gestão em Processos Educativos pela Unesc. Boa tarde, Douglas, tudo bem? Boa tarde a todos os ouvintes. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Espero que seja uma excelente conversa. Obrigada também por ter topado essa conversa aqui com a gente. E para começarmos, eu queria ouvir de ti quais são os impactos das questões étnico-raciais elas estarem em debate durante o ensino. Certo. Bom, a gente tem aí um grande contingente de demandas, que são relacionadas ao campo da educação. Quando a gente pensa a educação para as relações étnico-raciais, isso se intensifica, porque durante muito tempo aí o Brasil negligenciou essas questões no campo das políticas públicas, sobretudo para falar lá desde a educação infantil até os bancos escolares das universidades. Os impactos disso a gente pode analisar a partir dos resultados que as ações afirmativas, todas as políticas, o programa de promoção de equidade racial do Brasil, juntamente com todas as leis antirracistas, vão fornecer aí um subsídio para a gente conseguir analisar os impactos disso. Então, por exemplo, com a lei de cotas, que é a lei de 2012, a lei federal número 12.711, a gente vê um maior contingente de pessoas racializadas, sejam elas negras ou indígenas, acessarem o ensino superior e aí transformarem a sua realidade social e o campo onde vão atuar. Porque aí nós conseguimos entregar para a sociedade um maior contingente de pessoas negras no mercado de trabalho, mas também nas decisões de poder, nas instituições que vão aí organizar a sociabilidade brasileira. Outros impactos que a gente pode pensar também é uma coisa que a minha geração e a geração, acredito que dos meus ancestrais, de quem veio antes de mim, não conseguiu vivenciar muito bem, que é a presença negra e indígena forte dentro da escola. Imagina uma criança negra que está lá, dentro do seio da sua família, que é a primeira instituição que nós somos inseridos, e quando ele vai para a escola, geralmente a gente diz que é onde ela se descobre negra, porque ali começam todas as violências. Então, imagina se isso pudesse ser evitado com uma educação para as relações étnico-raciais, com a presença de professores negros nessas escolas, com a presença de assuntos que competem à história e à cultura afro-brasileira de uma forma afirmativa, não necessariamente, lembrando desse passado escravocrata, que para o Brasil realmente faz sentido nós pensarmos ele direto, Nós tivemos 354 anos de escravidão e tivemos menos anos de república. Mas quando a gente para pensar na história e na cultura desse povo e dessas populações que vieram raptadas do continente africano, a gente analisa que a humanidade, a civilização, as tecnologias, a produção de conhecimento, de cultura, de saberes já estava acontecendo muito antes. Então, esses impactos vão possibilitar aí uma afirmação da identidade do sujeito político que são totalmente negados em todas as esferas da sociedade para essas populações. E aí a gente pode listar uma série de coisas, seja na autoestima, seja nas relações interpessoais, seja na organização da escola, da sociedade de maneira geral. Enfim, quando a gente pensa essas ações afirmativas, pensa uma educação para as relações étnico-raciais, não estamos pensando necessariamente em privilegiar, como se ouve uns discursos por aí, ou até mesmo em beneficiar somente a população negra. Nós estamos fazendo um debate que vai mudar toda uma estrutura de sociedade e que vai fazer bem para todo mundo, porque se nós não temos pessoas negras e indígenas acessando esses espaços com todas essas problemáticas que a gente começou a falar agora, nós não temos democracia, então nós não temos educação de qualidade. Com toda certeza, Douglas. E até mesmo pensando no ensino desde criança, quando são pequenos ainda. Qual que é a importância que esse ensino da diversidade étnico-racial ele esteja presente desde o primeiro ano, enfim, e que prevaleça, Bom, eu gosto muito dessa pergunta porque ela é abrangente e permite com que a gente consiga refletir, sobre muitas coisas.
a importância das relações étnico-raciais, a gente já deveria, né, estar muito mais antenado nesse debate, porque o Brasil se insere na Organização Mundial a partir das relações raciais. Qual foi a primeira forma de economia que o Brasil teve? Qual foi a primeira forma de sociabilidade, de socialização que o Brasil teve, né? Então, quando a gente traz esse debate para o campo da educação, sobretudo na educação infantil, nós estamos contando a verdadeira história do país. Nós estamos falando para essas crianças de que elas não são ascendentes ou descendentes de escravizados. Elas são ascendentes e descendentes de pessoas que foram escravizadas num determinado período de tempo, mas que a sua história não começa e não termina ali. E isso é importante para que uma criança negra consiga se projetar para um futuro enquanto um produtor de conhecimento, enquanto um professor, enquanto um advogado, enquanto um médico, um bombeiro. Enfim, uma série de questões, porque se a gente não faz esse debate, não introduz essa parcela da população, que é a maioria da população brasileira, né, nesses debates e nessas questões relacionadas à educação, sobretudo infantil, como a gente está comentando, nós não vamos ter como chegar depois com os jovens, com adolescentes, com jovens e com adultos que reconheçam a sua identidade de uma forma afirmativa, que reconheçam a sua identidade para além da violência, para além da discriminação, para além daquilo que é imposto a todo momento à nossa existência. Então, começando desde baixo a educar, desde baixo não no sentido de hierarquizar, de superior e inferior, desde baixo que a gente diz desde a base da educação. Se a gente começar por esse passo, nós vamos aí fazer uma transformação a médio e longo prazo estrutural na sociedade que vai permitir com que nós tenhamos outros adolescentes, outros jovens, outros adultos pensando o mundo, e não somente naquela perspectiva de uma branquitude que só fala para si, governa para si, escreve para si, só se assiste, como vem dizendo a Djamila Ribeiro, por exemplo. Exatamente. É muito importante também que a gente traga esses assuntos ao debate e que faça também que a população se questione e repense, né, a maneira como as coisas vêm acontecendo até aqui. Sim, porque a gente precisa gerar esse desconforto, né? Eu costumo falar que esses temas, quando a gente começa a tensionar essas questões, e não necessariamente vir naquela perspectiva de trazer dados e colocar estatísticas e tal, isso também é importante, muito importante. Mas quando a gente vem com questionamentos e com problemáticas da vida real, da vida concreta, nós conseguimos gerar alguns desconfortos. E esses desconfortos que a gente vai gerando, essas tensões, não são para gerar uma culpa, gerar uma culpabilidade, ou como alguns chamam, uma culpa branca. Não é nesse sentido, né? Esse desconforto é necessário para que a gente se responsabilize pelas nossas ações, para que a gente tome conta da narrativa e por esse espectro que ronda todas as esferas da sociedade. Porque o Silvio Almeida, em 2018, ele publicou o livro Racismo Estrutural. Ali, ele não cunha o termo, ele só apenas sintetiza e organiza esse debate para a gente conseguir visualizar de uma melhor forma. E aí ele vai dizer que todas as instituições vão ter o racismo como componente orgânico. Se essas instituições têm o racismo como componente orgânico, nas suas relações isso vai transparecer, isso vai ser necessário. Mas isso vai ser necessário para a manutenção e para a ordem da vida social, né? Quem sabe por onde a nossa economia começou, enfim, nesse sentido. Mas também é importante lembrar nessa discussão que se é uma estrutura feita de instituições e essas instituições são feitas por pessoas e elas se concretizam nas relações interpessoais, isso não é um dado, não está dado, não está vencido. Nós podemos reverter esse quadro. Então é a partir de ações antirracistas, das ações afirmativas, de começar lá na educação infantil, a apresentar uma outra perspectiva de mundo para essas crianças, uma outra cosmovisão de si mesmo e do outro. Exato. Lá na escola, nós vamos, então, aos poucos, viabilizando práticas e ações antirracistas que podem, a longo prazo, aí, reverter ou até mesmo superar uma crise estrutural e uma crise civilizatória como nós temos no Brasil. Com certeza. E ainda pensando, né, nessa linha da gente trazer questionamentos e instigar as pessoas para que elas pensem, o dia 13 de maio, né, na última semana, tem como marca a abolição da escravatura. Mas, na verdade, a gente sabe que não foi, né? Como a própria data se chama.
e que a gente carrega uma dívida histórica muito grande também até hoje. Sim, sim. É importante lembrar porque a gente geralmente aprende, né, lá na escola, e aí por isso que é importante falar desse campo da educação, porque na escola que nós vamos ter acesso a esses saberes e a esses pactos sociais, a esses conhecimentos, esses mitos produzidos sobre o mundo, que vai depois permanecer no nosso inconsciente, no nosso imaginário social durante muito tempo. E a questão do 13 de maio é uma dessas, né? Que aí a gente aprende que foi Princesa Isabel que assinou o decreto, a Lei Áurea, nananã. Mas quando a gente vai analisar os fatos históricos e analisamos então a perspectiva que o movimento negro, que os movimentos abolicionistas da época já vinham preconizando, a gente percebe que não foi exatamente assim que aconteceu. Se nós tivermos ali 300 anos de escravatura, não é real pensar que em um determinado momento uma princesa colonizadora pudesse ter um start na sua cabeça de pensar, que tal a gente libertar eles? Não é assim que acontece, né? Assim como as ações afirmativas, as políticas públicas voltadas para a promoção da igualdade racial, vêm dessas tensões que eu vinha falando, desses desconfortos que a negritude, que a população indígena, que as populações dissidentes em geral vão tensionando e costurando aí a teia social, a ordem social, para que a gente fizesse algumas mudanças. E aí, nesse período, foi exatamente assim, os movimentos abolicionistas, e aí a gente pode citar André Rebouças, pode citar também depois, posteriormente, quando a gente for pensar, né, numa formação de Brasil, de república, e aí já no campo da esfera da política partidária, a gente pensa em Abdias Nascimento, Lélia Gonzalez, e aí então foram todas essas pessoas, e aí eu poderia citar mais algumas para a gente pensar e pesquisar como se deu essa verdadeira abolição da escravatura, né? Há alguns registros, inclusive, de que existiam já algumas outras revoltas antes de 88, antes de 13 de maio, em que a população escravizada já estava se organizando politicamente há muito tempo, né? E aí a gente lembra também de Dandara, a gente lembra de Zumbi, a gente vai lembrando e reconhecendo e conhecendo muitas vezes histórias outras que não estão lá na historiografia oficial, que não estão lá nos bancos escolares, mas que possibilitam uma compreensão mais real da vida real, da forma como acontece, feito de pessoas para com pessoas, para promover então aí um país e uma república, uma democracia que pudesse fazer sentido para todo mundo. Porque esse debate, como eu vinha falando antes, né, não é necessariamente para um grupo específico, como a gente ouve ou costuma ouvir, né, em alguns discursos, mas é para pensar toda uma sociedade, senão nós não temos como sair por aí e encher a boca, estufar o peito para falar de educação de qualidade, de ensino, pesquisa e extensão de qualidade, para falar de democracia, para falar de políticas públicas, não tem como. Sendo que a maioria do país, desde essa época, com esse mito do 13 de maio, com esse mito da princesa salvadora, e aí a gente pode relembrar um termo também cunhado nos Estados Unidos, que é o white savior, dessa imagem da pessoa branca salvadora, nós não vamos, né, conseguir avançar nesse debate. Então, é interessante com que a gente perceba essas perspectivas, perceba essas visões de mundo, para então não sair, né, depois comemorando o 13 de maio como se fosse uma data histórica e de salvação para a população negra. Nós já passamos aí por mais de 100 anos desse período e da assinatura dessa lei, e ainda assim, nas instituições de ensino, por exemplo, segundo os dados do INEP de 2020, nas instituições de ensino superior, dentre os cargos de professores com doutorado, apenas 30% são professores negros. Então, nós tivemos em 2012, que esse ano faz 10 anos, da política de cotas, e ainda assim há ausência dessas pessoas nesses espaços. Mais de 100 anos da abolição da escravatura, ainda assim há exclusões perversas dessas pessoas nesses espaços. Com certeza. Douglas, passa muito rapidinho o tempo, nós já temos que fechar o bloco, mas nossa conversa foi muito importante, tu trouxeste temas que a gente precisa debater, precisa conversar mais vezes e que a população também tem que ter acesso, caso ainda não saiba de alguns pontos. Então, te agradeço muito pela participação, viu? Foi um prazer te receber aqui no A Casa é Sua.
Eu que agradeço e já deixo o convite, então, para nos acompanharem nas redes sociais, é NEAB_UNESC. O NEAB está localizado no bloco administrativo, na sala 23, aqui da universidade. E aí, nós estamos justamente para isso, né? Para informar a população, para produzir pesquisas, produzir estudos e conhecimentos que muitas vezes não vão conseguir acessar em outros espaços. Então, aqui é um espaço seguro para a gente se aquilombar e aí promover, então, uma equidade racial, pelo menos começando aqui, de dentro da universidade, no nosso bairro e na nossa cidade. Agradeço mais uma vez o convite e não esqueçam de acompanhar o NEAB por aí. Abraços. Um abraço, muito obrigada, viu? E um bom final de semana.